Se você realmente quer fazer uma pizza fantástica, dessas com a borda cheia de alvéolos, uma borda leve, saborosa e o melhor de tudo, com a farinha de trigo nacional, fique comigo até o final, sem pular partes, sem acelerar o vídeo, porque hoje nós faremos uma pizza napolitana com a farinha de trigo Venturelli. Pessoal, eu estou iniciando hoje uma série de vídeos aqui no canal onde nós vamos fazer testes da pizza napolitana, né? A pizza de longa fermentação, de longa maturação, com farinhas de trigo nacionais. O próximo teste será com a farinha Globo W300 e eu gostaria que você lá nos comentários escrevesse qual a farinha de trigo que você gostaria que o chefe testasse para você. Eu resolvi fazer isso simplesmente porque eu sei que aqui no canal tem muita gente querendo que o chefe grave mais receitas com as farinhas nacionais, já que as farinhas italianas às vezes saem com um preço um pouquinho salgado, né? E muita gente quer usar as farinhas nacionais. Eu vou gravar essa série, a qual eu vou deixar numa playlist testes com as farinhas de trigo nacionais, ok? Para a nossa biga, nós precisaremos de 300 gramas de água, tá? Ou 300 ml para 500 gramas de farinha. Vamos zerar a balança, né? Para quem não sabe o que é isso, é tirar a tara, né? E deixar a balança zerada. Então vamos pesar 500 gramas. Nós vamos depois adicionar essa biga em 1 kg de farinha de trigo. Então, se você quiser, pode reduzir pela metade esta receita. E aqui, gente, eu tenho 2 gramas do fermento biológico seco. Se você utilizar o fermento biológico fresco, você multiplica por 3. Então, você vai usar 6 gramas. Chefe, mas não é muito pouco fermento? Não, porque nós queremos uma longa fermentação. Essa massa vai fermentar lentamente na sua geladeira. Gente, vocês não fazem ideia da diferença que faz o uso da biga, tá? Da biga e da longa fermentação, tá? E já podemos ir colocando aos poucos a água, tá? Olha só. A biga não precisa sovar, tá, gente? É só uma mistura só da farinha, da água e do fermento. Quando você prepara a biga, você tem que deixar essa massa assim, ó, cheia de grumos. A biga não pode fazer o bolão com ela. A biga você vai deixar ela toda assim em grumos. Porque depois, na segunda fase, né, na massa final, vai ficar muito mais fácil de você incorporar a biga na massa. Nós vamos misturando até perceber que toda a farinha de trigo, né, já foi absorvida pela água, né? Aí, pessoal, a nossa biga está pronta, tá? Só isso mesmo, misturei aqui por no máximo 5 minutos. E agora nós vamos tampar e vamos levá-la para a geladeira. Então essa biga ficará na geladeira nessa temperatura controlada de 4 a 6 graus por um período de 48 horas. Após 48 horas na geladeira, nós temos então 800 gramas da biga, né? Já que nós utilizamos 500 gramas de farinha e 300 gramas de água. Aqui eu tenho 600 ml de água, né? Aqui nós temos mais 1 kg, tá? Da farinha de trigo Venturelli, 45 gramas de azeite e 37 gramas de sal. Não esquecendo que essa quantidade de sal e a quantidade de azeite é porque na nossa massa final nós temos 1,5 kg de farinha de trigo. Nós temos 1 kg que nós vamos colocar hoje e temos aqui 500 gramas que já foi utilizado na biga. Hoje eu vou preparar essa massa com a minha masseira espiral da Rimac, tá? A R6. Porém, aí na sua casa, você pode sovar manualmente, pode sovar na sua batedeira planetária. Na batedeira planetária, eu aconselho você reduzir pela metade essa quantidade de ingredientes, porque senão ela não suporta. E se você for sovar manualmente ou na planetária, siga a mesma sequência dos ingredientes que eu vou utilizar aqui na minha masseira espiral. Combinado? Nós vamos começar pela água. Eu vou colocar aqui toda a água. Então aqui na água nós já vamos colocar toda a biga,
Já podemos colocar pelo menos metade da farinha de trigo, tá? Então eu já vou ligar a masseira para ela já ir misturando e incorporando esses primeiros ingredientes, tá? Estou colocando aqui a velocidade 4, que é uma velocidade lenta, tá? Só para misturar. Aí, pessoal, após 3 minutinhos, os ingredientes já estão bem incorporados, né? Então eu já vou colocar o restante da farinha de trigo. Se você sovar manualmente, você vai colocando a farinha de trigo aos poucos, tá? Não precisa colocar toda de uma vez como eu fiz aqui. E já vou colocar também o sal, tá? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês como que está aqui a textura dessa massa, né? A farinha de trigo absorveu toda a água e eu percebo que a massa está um pouquinho seca. Então, gente, a Venturelli está pedindo um pouquinho mais de água. Tá? Então eu vou colocar nessa massa mais 50 gramas de água, mais 50 ml de água, certo? Tem que saber reconhecer a hidratação da sua farinha, porque as pizzas napolitanas, né, com essas bordas cheias de alvéolos, precisam ser muito bem hidratadas, tá? Nada em excesso, mas também não pode faltar hidratação, certo? Então vamos lá, a nossa massa misturou por mais 3 minutos, né? E vamos deixar ela misturar mais um pouquinho para a gente incorporar então o azeite. Aí, pessoal, eu já vou colocar também o azeite de oliva, certo? Não precisa nem parar ela para colocar o azeite, dá para colocar por aqui mesmo, ó, tá? E agora eu já posso aumentar a velocidade da minha masseira. Vou colocar aqui na velocidade 6, tá? Que seria equivalente a uma velocidade 2 numa masseira aí maior, tá? Pessoal, a nossa massa já está batendo há 5 minutos e eu vou tirar agora a temperatura da massa para ver se ela não está esquentando muito, tá? Isso é muito importante vocês saberem, que a massa não pode ultrapassar a temperatura de 28 graus, por isso eu utilizei a água gelada. Se ultrapassar os 28 graus, o que vai acontecer? A massa vai começar a ficar toda craquelada, né? Ela vai perder a rede de glúten que começa a se formar. Se você fizer o teste e ultrapassou 28 graus, você desliga a masseira e deixa a massa descansar por 5 a 10 minutos para depois continuar o processo da sova. Aí, pessoal, a temperatura está na casa dos 23,9, quer dizer 24 graus, então está tranquilo, pode continuar sovando tranquilamente a sua massa, tá? Então vamos lá. A massa sovada manualmente, gente, é difícil acontecer isso, tá? Dela esquentar. Mas pode ocorrer se você utilizar água morna, por exemplo, ou se sovar demasiadamente, tá? Sovar por muito tempo. Pessoal, dá só uma olhada nisso, né? Olha só, já começou a formar a famosa cabeça de repolho, né? Como é chamado pelos pizzaiolos, né? Olha só, alguns chamam também de moranga, de abóbora. Se alguém quiser o contato, né, para maiores informações das amassadeiras espirais da Rimac Equipamentos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje, tá? Após 15 minutos de sova, né? Fora o tempo que nós usamos para misturar a nossa massa parece que está pronta, tá? Aí, pessoal, olha só que maravilha que está a nossa massa, né? Dá uma olhadinha nisso. Deixa eu mostrar para vocês a elasticidade dessa massa, gente.
Olha isso, olha. Tá vendo? Olha aqui, olha. Muito bom o resultado com a farinha Venturelli. Então agora, gente, o que eu vou fazer, ó? A gente vai dobrando as pontas dessa massa para baixo, né? Olha, vou fazer assim para vocês verem, ó. Tá vendo? Olha. Eu untei a minha bancada de inox com azeite, tá? Para que essa massa não fique grudando, né? Untei também as minhas luvas. A gente faz esse bolão, certo? E vou deixar o bolão em puntata. O que é puntata? Primeira fase de fermentação. A puntata das massas de longa fermentação, de longa maturação, devem ser curtas, tá? Então eu vou deixar por apenas 30 minutos aqui na temperatura ambiente. Aí, pessoal, após 30 minutos em puntata, aqui está a nossa massa, mais maravilhosa ainda. Olha só que coisa mais linda, gente, né? Olha que elasticidade que está a nossa massa. Olha só, gente. Olha o ponto de véu agora, gente. Que coisa mais linda. Então agora nós vamos fracionar os nossos panetes, né? As nossas bolinhas. Essa é a fase do estaglio. Então aqui eu vou cortar em 3 tiras, olha. Então, gente, eu vou fazer bolinhas, tá? Os panetes de 380 gramas cada um, porque eu quero pizzas de 30 a 35 centímetros cada uma, com as bordas bem bacanas, tá? Com as bordas bem aeradas, bem destacadas, tá? Então aqui a gente faz o boleamento, né? Olha só, você pode fazer assim, tá? Dobrando as pontas para baixo e fecha aqui, certo? Depois você vem e faz isso aqui, apertando o fundo, tá? Ou então você pode simplesmente já vir aqui, né? E já fazer isso aqui, ó. Já vai enrolando, tá vendo? Olha. Deu o tamanho, tá? Olha. Você vem e corta. Vamos ver se realmente está próximo do tamanho. 380, tá vendo? Então, a gente vem e fecha o fundo dela. Dá mais uma girada sobre a bancada e vamos deixando aqui de lado. Eu vou passar azeite aqui na bancada. Aqui também, ó. Onde nós vamos colocando as nossas massinhas, tá? Agora aqui, gente, eu vou aproveitar essa caixa, né, que já está até com um pouco do azeite da massa, né? Aproveitar ela para não ter que lavar outra caixa. 3 massinhas em cada caixa, tá? Que elas vão esparramar e vão chegar a encostar uma na outra. Você pode também utilizar os potes descartáveis de 1 litro cada para colocar as massas individualizadas, né, uma a uma. Então essa eu já vou tampar. Aí, pessoal, agora nós vamos levar as nossas massas para a temperatura controlada na minha geladeira. Vamos lá? Aí, pessoal, e aqui na temperatura de 4 a 6 graus Celsius, eu vou deixar as minhas massas maturando por pelo menos 48 horas. Após 48 horas de maturação, vejam só que maravilha que estão as nossas massas, né? Então aqui nós vamos tirar uma massa, certo? Aqui. Olha só, gente, que massa maravilhosa, né? Por enquanto a Venturelli aguentou bem, né? Esse período de maturação. Inicialmente vocês vão empurrar as bolhas de gás que se formaram durante a maturação, né, para as bordas. E você pode também fazer isso aqui, ó, abrir
com a gravidade, tá? Deixar o próprio peso, né? A própria gravidade fazer o seu trabalho da abertura, tá vendo? Olha, já está com 30 centímetros, maravilha. Aqui agora a gente já vem com o molho, tá? Eu vou fazer uma napolitana margherita, tá, gente? Para fazer o teste da nossa farinha. Então aqui a gente vem com a mussarela, eu tenho aqui as bolinhas da mussarela de búfala, tá, gente? Como ela está bem fresca, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar esse soro, tá vendo, ó? Olha, para não ficar muita água sobre a nossa pizza, certo? Então depois de espremer, você vem e desfia a mussarela aqui na pizza. É normal que uma mussarela dessa ainda, mesmo que você faça isso, ainda solte um pouco desse soro. Por isso você não exagera na mussarela, tá? Elas precisam aparecer as cores da bandeira da Itália, né? Precisa ficar o vermelho do molho também aqui aparecendo, também o verde, né, do manjericão que nós vamos colocar agora, tá? E aqui, gente, olha só, a gente vem, coloca sobre a pá, olha, abre um pouquinho aqui a massa, olha só, tá? Olha que maravilha. Eu gosto de dar uns picos assim para fazer umas bolinhas diferentes. E vamos para o forno, gente. Aí, pessoal, o forno está na temperatura de 397 graus de teto, 336 graus a pedra, tá? Então está numa temperatura bem quente, tá? E o tempo eu vou colocar 2 minutos e meio. E a gente tem que ficar de olho, porque às vezes nessa temperatura pode ser que em 2 minutos a nossa pizza já fique pronta nesse forno Laroide. E vamos iniciar aqui a contagem. Vou dar uma viradinha só aqui, gente, olha. Esse forno normalmente a gente não precisa fornear, tá? Mas quando a gente percebe que um lado está ficando um pouquinho mais assado que o outro, aí a gente vai e dá uma pequena forneada, tá? Aí, pessoal, 2 minutos e meio. Vamos dar uma olhadinha como é que está a nossa pizza? Olha só que maravilha, gente. Dá uma olhada só nisso. Maravilhosa, né, gente? Aí, pessoal, e aqui nós vamos deixar a nossa pizza por apenas aí uns 30 segundos a 1 minuto, tá? Só para ela não perder a crocância, tá, gente? Porque a base dela, se ficar numa superfície de uma forma, se você colocar numa superfície lisa, o que vai acontecer? Ela vai ficar molhadinha e vai perder a crocância dela. Finalizar a nossa pizza, né, com umas folhinhas frescas do manjericão. Olha só. Esse aqui é o basílico nacional, né? É o manjericão brasileiro mesmo, né? Eu plantei já aí o manjericão italiano. Em breve, em futuras gravações, vocês vão ver como ele é um pouco diferente. Mas o sabor desse daqui também é muito bom, né? Olha que maravilha. Eu vou fazer um corte aqui primeiro na borda utilizando essa tesoura. Essa tesoura é importada da Gimetal. É uma tesoura própria para o corte das bordas da pizza. E aqui já dá para a gente observar a formação dos alvéolos da nossa farinha. Olha só, muito bom o resultado com a Venturelli, viu, gente? Será que tá bom isso, Márcia? A Márcia tá de olho ali, né? Eu vou comer do jeitinho italiano, tá, gente? Olha, é assim, ó, a gente dobra. Olha, tá vendo? Ó o crack, ó. Tá vendo? Vamos ver se tá boa. Sensacional, gente. Farinha nacional, Venturelli. Está aprovadíssima. Vamos ver essa borda aqui. Leve. Saborosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Receba um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe e que proteja você e todos os seus familiares. E até a próxima receita, se Deus quiser.